Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse conteúdo que eu vou trazer aqui hoje é completamente fora do padrão que eu sempre trago. Eu sempre trago aqui o melhor investimento para você fazer, os melhores fundos imobiliários, as melhores ações. Eu mostro eu investindo na prática, no quadro Arriscando a Própria Pele aqui no canal. Mas nesse vídeo eu separei e fiz uma lista dos piores fundos imobiliários que você pode investir. Aqueles fundos imobiliários que é uma armadilha, que o gestor coloca um dividendo muito alto e tem um valor patrimonial muito baixo para chamar a atenção dos investidores iniciantes que não sabem avaliar um fundo imobiliário quando deve, simplesmente ficam procurando ali o dividendo mais alto para conseguir investir e conseguir resultado no curto prazo. Você que já sabe investir há mais tempo, sabe que o foco é sempre no longo prazo e no curto prazo a gente não vai conseguir nada, somente perder dinheiro se a gente não tiver conhecimento para investir e cair nessas armadilhas. Por isso que hoje eu vou mostrar na prática como você identifica essas armadilhas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou usar o site Investidor 10, vou compartilhar minha tela e vou mostrando as armadilhas para você não cair. E também você identificar se você já caiu e se você tem esses fundos imobiliários em carteira. Mas antes de ir direto para o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque você sabe como isso me ajuda. Você sabe que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você sempre receber notificação quando sair um vídeo novo no ar. Mas está saindo vídeo todos os dias, sempre às 6 horas da tarde, vídeo diário aqui no canal. Agora bora pro vídeo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você identifica essas armadilhas, mas é muito importante você entender o que é um bom fundo imobiliário. Um bom fundo imobiliário é aquele fundo imobiliário bem diversificado, não somente dentro de um estado, mas diversificado em vários estados, que tenha pelo menos ali mais de 5 imóveis em carteira, com um contrato com locatário muito grande ou com uma multa alta, com uma baixa taxa de administração, baixa vacância, o valor patrimonial ali um pouco abaixo de 1 para ser um valor patrimonial saudável ali. Se for muito baixo, a gente já pode perceber que tem uma armadilha. E um dividendo não astronômico ali, porque às vezes é um dividendo astronômico, mas faz parte da armadilha. Então eu separei alguns fundos imobiliários e vou falando para você aos poucos e vou compartilhando a minha tela aqui com você para te mostrar na prática como você identifica esses fundos imobiliários. Mas se você quiser montar uma carteira de investimento com responsabilidade, focado em dividendos, eu tenho o meu curso DNA, Dividendos no Automático, onde eu ensino tudo, passo a passo, de como você estrutura uma carteira focada em dividendos, focada em fundos imobiliários, mas nesse momento as inscrições estão fechadas. Eu vou abrir as inscrições somente em agosto. Eu vou deixar aqui na descrição um link de pré-matrícula, porque se você tiver interesse, você preenche quando eu abrir as inscrições, eu te aviso em primeira mão para você não perder a vaga, já que as vagas são limitadas. Agora bora pro vídeo. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com você, com o primeiro fundo imobiliário e vou te mostrando quais são as armadilhas desse fundo imobiliário específico. O nome desse fundo imobiliário é FAMB11B. O valor da cota dele é R$ 812,65. E você já deve ter percebido que tem algo diferente nesse fundo imobiliário. Ele termina com B. O que significa um fundo imobiliário que termina com B? É que ele tem baixa liquidez, ou seja, ele tem um baixo valor negociado no dia a dia. Se você comprar esse fundo imobiliário, você vai ter muita dificuldade de vender, porque não tem muitas pessoas querendo comprar esse fundo imobiliário porque ele é um péssimo fundo imobiliário. Vamos chegar nessa conclusão. Então aqui o PVP, né, o preço sobre valor patrimonial é de 0,28. Então se ele fosse um bom fundo imobiliário, ele teria um potencial ali de valorização de 72%. Imagine você conseguir 72% de valorização com um fundo imobiliário, ia ser uma boa, né? Mas é uma armadilha. Então a liquidez diária dele significa o quanto é negociado por dia desse fundo imobiliário, é R$25 mil. Tendo em vista que ele custa R$812, negociado ali por dia 30 cotas, é um valor muito, muito baixo. A desvalorização desse fundo imobiliário foi de praticamente 30% nos últimos 12 meses. Então a gente vê que ele chegou a custar aqui, ó, R$3.760 e hoje custa R$812. Agora vamos ver algumas informações importantes desse fundo imobiliário. Ele tem um rendimento ali de 9,16, ele tem um valor patrimonial de 326, a vacância dele não existe, o imóvel está totalmente alugado, mas qual que é o problema desse fundo imobiliário aqui? Vamos descer para você ver. Ele é um imóvel no Rio de Janeiro, ele é um monoativo que a gente fala.
E é muito arriscado você investir num imóvel bonativo. É aquele negócio que eu sempre falo. O maior benefício dos fundos imobiliários é porque você está diversificado. Se você compra uma casa, você coloca todo o seu patrimônio no mesmo imóvel. Então, se você não conseguir alugar aquele imóvel, tiver algum problema, você vai estar com praticamente todo o seu patrimônio mobilizado ali. Se você investir num fundo imobiliário monativo, você não ganha vantagem dos fundos imobiliários, que é ser muito diversificado, então não faz sentido. E esse imóvel, no caso, ele é no Rio de Janeiro, ele tem mais de 56 mil metros quadrados, então é um imóvel gigante, e ele é localizado num péssimo lugar do Rio de Janeiro, uma zona violenta ali do Rio de Janeiro. Então, se o locatário desse imóvel devolver esse imóvel, vai ser muito difícil do gestor desse fundo imobiliário conseguir alugar esse imóvel novamente. Pode demorar alguns anos ou nunca pode alugar, vai ter que baixar muito o preço. Então é muito arriscado você investir num imóvel monativo. Sempre tem que ter pelo menos mais de 5 imóveis nesse fundo imobiliário. Então a armadilha está aqui, o valor patrimonial é baixo, a vacância baixa, valor patrimonial muito baixo, você poderia ter um potencial de valorização gigante, a vacância está em zero, então 100% do imóvel está alugado, ele paga um rendimento ali de 9,16 de dividendo, também não é um valor absurdo, mas não é um valor muito grande. Então aqui as pessoas podem ver o valor patrimonial dele e pensar que é uma grande valorização, mas não é. Na verdade, o risco desse imóvel é muito grande, olha a desvalorização que ele vem tendo. O próximo fundo imobiliário que eu separei aqui para vocês é o XPCM11. O valor da cota dele atual é de R$15. O dividendo foi de 9,38%, então um dividendo ótimo ali. O valor patrimonial dele também está em 0,28%, então 72% de potencial de valorização. A liquidez dele diária é de R$90 mil, então ele já é muito mais líquido que o outro fundo imobiliário. Não é muito líquido, mas ele é mais líquido. Só que ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 60%. Olha isso aqui. Ele saiu da casa dos R$71 e hoje negocia na casa dos R$15. Uma desvalorização absurda. Então ele é um fundo imobiliário com uma taxa de administração baixa. O último rendimento dele foi de 16 centavos. Só que olha isso daqui, a vacância é de 100%. Aí muitas pessoas vão me perguntar, Giovanni, como ele paga dividendo, ele tem um valor patrimonial e não tem nada dele alugado? Exatamente, ele tem o imóvel dele custa 131 milhões e está vazio no momento. Era um imóvel que era alugado para a Petrobras. Então ele também é localizado no Rio de Janeiro, só que a Petrobras quebrou o contrato com ele, pagou uma multa milionária lá em 2020, eu acredito que foi no final de 2020. E com essa multa milionária, eles vêm pagando dividendo pro acionista. Mas eles não encontram um novo locatário. Por quê? A localização do imóvel é muito ruim, o imóvel é muito grande, o preço do aluguel é muito alto. Então é muito difícil você realugar esse imóvel. Vai demorar um tempo e eles vão ter que abaixar, vão ter que negociar o aluguel desse imóvel. Então olha o risco de você investir num ativo monativo. O desse daqui aconteceu na prática o que eu falei do fundo imobiliário anterior, que se ficar vazio, ele vai ter problema para realugar. E é no mesmo estado, então tem que tomar cuidado. Olha isso daqui, antes de investir, você sempre tem que ver a vacância. Se você vê uma vacância de 100%, você não investe. Mas tem pessoas que investem em fundo imobiliário e eu falo, você sabe o que é vacância? A pessoa nem sabe o que é vacância. Você sabe o que é vacância? Vacância é a porcentagem do imóvel que não está alocada. No caso, 100% do imóvel não está alugado. Mas normalmente uma vacância ali de 4%, 5% é normal. Significa que 5% de todos os imóveis do fundo imobiliário estão vazios, nada demais ali. E o último fundo imobiliário que eu separei para você, e depois eu vou falar mais assuntos sobre esses fundos imobiliários, é o CPTW11. Ele é um fundo imobiliário que está com a cotação de R$42 no momento, um dividend yield de 14,87, então 15% de dividendo, mais que 1% ao mês, um valor patrimonial de 0,81, então 19% de potencial de valorização, liquidez diária de 162 mil, então ele é mais líquido que todos os outros fundos imobiliários que eu mostrei, mas ele teve uma desvalorização de 96%, olha isso, quase 97%, ele chegou aqui a valer R$16 mil, mais de R$16 mil, e hoje está no R$42 aqui. Então vamos ver algumas informações sobre esse fundo imobiliário. Taxa de administração, valor patrimonial, 95 milhões. É um fundo imobiliário com valor patrimonial muito, muito baixo. 95 milhões para um fundo imobiliário não é exatamente nada. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo.
lajes corporativas, a vacância dele está zero, significa que está um imóvel alugado, só que ele deve ser monoativo também. Vamos ver aqui, ó. Ele é um monoativo em São Paulo, dessa vez, um imóvel de 19 mil metros quadrados. Não dá para investir em imóvel monativo, é furada, galera. Você vê um imóvel monativo, você sai de perto. E aqui, ó, armadilha. Nessa época aqui, ó, que o dividendo foi R$ 5,15, com certeza muita gente começou a investir nele. O gestor do fundo imobiliário deve ter liberado um dividendo muito alto, deve ter saído em vários sites de notícia, recorde de dividendo, dividendo mais alto da história, um monte de notícia de dividendo, que aí as pessoas que ficam vendo notícia vai, investe e cai na armadilha. Por isso que eu falo, nunca opera a notícia. Quando eu falo nunca operar a notícia, é para você nunca cair nessas armadilhas. Você tem que operar os fundamentos. Fundamentos é o que a empresa entrega, é o lucro, é a dívida, é como a empresa ou o fundo imobiliário está se desenvolvendo. Então esse foi outro ativo que foi uma furada. Vou voltar aqui para mim para passar mais algumas informações. Então, galera, a lição que a gente aprendeu desses 3 fundos imobiliários são: nunca investir em um fundo imobiliário monativo, nunca cair no golpe do dividendo, só investir porque o dividendo está alto, nunca pensar que o valor patrimonial é uma chance absurda de valorização, porque também às vezes pode cair mais, não importa o valor patrimonial, se o imóvel não estiver alugado. Então você nunca pode ver simplesmente uma métrica isolada, você tem que ver o fundo imobiliário em um todo, e tem vários fundos imobiliários muito bons no momento para você investir. No final desse vídeo eu vou te passar 2 fundos imobiliários para você estudar, não vai ser uma recomendação de compra, vai ser apenas um presente por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu quero falar também que se você quiser entender mais sobre fundos imobiliários, receber dividendos, entender sobre esse mundo de investimento, toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu dou aula gratuita aqui no YouTube, e sexta-feira, 8 horas da noite, eu dou aula gratuita no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se cadastrar e ser notificado sempre que eu entrar ao vivo. Os fundos imobiliários que eu separei para você aqui, eu gosto muito, mas não é uma recomendação de compra, é simplesmente para você estudar e ver se faz sentido na sua carteira. É o VISC11 no setor de shopping e o ALZR11 no setor de logística. Me fala aqui no comentário se você já investe em um deles e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!